Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre nossos planos de carreira e comissionamento, né? Como vocês bem sabem, a gente tem dois planos de carreira e comissionamento, um do consultor e um do licenciado, tá? Quem deseja trabalhar com amigo pode optar por qualquer um dos dois, tá? Para iniciar. E hoje eu vou falar do plano de carreira e comissionamento do consultor. Então vamos lá. Plano de carreira e comissionamento. O que o consultor ganha fazendo esse negócio, né? É, Inicialmente ele ganha o valor da adesão, tá? O valor da adesão é o valor que é cobrado no ato da contratação, tá? Que ele cobra direto do cliente dele. Esse valor ele pode ser cobrado entre 300 e 800, é a média ali, tá? A gente pede que o valor mínimo seja 200 e o máximo 1.200. Então depende muito do veículo, né? Vocês vão entender como é que vocês vão cobrar isso. Esse valor é do consultor, salvo quando o veículo leva rastreador, tá? Hoje, motos acima de 25 mil levam rastreador e carros acima de 60 mil levam rastreador, tá? E o repasse é R$ 100. Esses R$ 100 você vai cobrar juntamente da adesão e vai fazer o repasse para a gente, tá? Então, motos abaixo de 25 mil não levam, não tem repasse, e carros abaixo de 60 mil também não leva, não tem repasse, tá? E aí, além da adesão, o consultor ele ganha a recorrência, tá? Ele ganha a recorrência. O que é a recorrência? A recorrência é um valor percentual que toda vez que o seu associado, o seu cliente paga a mensalidade, é retirado um valor percentual que é direcionado para pagamento do consultor, tá? Esse recorrente ele tem uma meta, tá? Que vocês vão entender e vocês vão entender como é que vocês ganham. A gente fez um estudo, né, para poder entender como é que a concorrência, né, a gente não está fazendo nenhum tipo de comparativo e tal, mas a gente queria realmente dar uma vantagem no que diz respeito a alguns planos que a gente viu, alguns percentuais. Então, aqui com a gente na Amigo, o consultor ele recebe 6% de recorrente, tá? E recebe 6% de recorrente dos consultores da equipe dele que não baterem a meta. Além disso, ele recebe 2% de todos os consultores da equipe dele, batendo ou não batendo a meta. O consultor da equipe dele não batendo ou não batendo a meta, ele recebe 2% daquele consultor. Tá? Além disso, ele tem uma bonificação, que isso aqui na verdade é fantástico também, porque o que acontece? Vou abrir um parênteses aqui para algumas pessoas sabem disso, outros nem tanto, né? Descobre só depois. Quando você se torna um consultor de proteção veicular, você pode já começar a montar a sua equipe. Você vai entender por que essa equipe é importante, né? Além de você ganhar 6%, né, da equipe, que não bater meta, você vai entender por que ela é importante um pouquinho mais para frente. Então, o consultor ele pode trazer e já começar a fazer a equipe dele. Por quê? Esse consultor ele pode chegar a regional e a gente vai chegar lá. Só que às vezes você vai trazer um cara que ele é mais acelerado que você, né? Ele vai mais rápido. E aí por esse motivo ele chega a regional primeiro que você. E aí o que acontece? Na maioria das associações, na verdade eu não vi nenhuma outra que não fosse assim, tá? Você perde, esse cara não é mais da sua equipe, ele se tornou regional. Ele, tipo assim, te deixou para trás, né? Você continuou como consultor, ele foi a regional, você perde, ele não é mais da sua equipe. Ele montou a regional dele, e aí o que a associação faz? Ela tira ele da sua ascendência. E aqui na Amigo não é assim. Independente do cara ter avançado primeiro que você continua recebendo em cima dele. E aí como é que funciona? Se esse cara que você trouxe, um consultor que você trouxe, o cara avançou mais, ele, né, ele foi a regional, ele chegou a regional, você continua ganhando 0,5% sobre a regional dele, tá? E aí quando eu falar regional, entenda que a regional é a base dele, mais os consultores dele, tá? Um outro parênteses que eu vou abrir aqui é: o consultor é responsabilidade do regional. O consultor ele vai estar sempre ligado a uma regional, tá? Então, o regional ele tem responsabilidade sobre aquele consultor. Então, vamos lá.
Você trouxe um cara, ele avançou, ele foi a regional. Beleza. Normalmente você perderia ele. Aqui você não perde, tá? Você continua recebendo, só que você, em vez de receber em cima da base dele, você passa a receber em cima da regional dele. E por que isso é importante? É, Aqui a gente dava 2%. Lembra que isso é uma bonificação, é um extra esses 2%, né? E aí você vai passar a ganhar 0,5%, só que aqui é 2% da base dele e você passa a ganhar 0,5% sobre a regional dele. Então você nunca perde. Se ele chegar a gerente, você passa a ganhar 0,7%, e se ele chegar a diretor, você passa a ganhar 1%, tá? Todos esses percentuais, tanto recorrente como a bonificação, você recebe mediante meta. Você tem que fazer no mínimo 5 contratos mês de produção própria, tá? O consultor ele tem que bater a meta com a produção própria para receber o recorrente e a bonificação, tá? Então, se você é consultor e, enfim, tá tudo bem você ser consultor, de repente é um extra, né? É, não tem problema, você nunca vai perder o seu consultor que você trouxer e você também não perde o seu associado enquanto ele estiver ativo, tá? No mês que de repente você não bateu a meta, no mês seguinte você não recebe, mas aquele cara que você fez, ele continua ali na sua base. No mês que você bater, automaticamente no mês seguinte você recebe seu recorrente e sua bonificação, se houver, tá? O consultor, ele pode chegar a regional, tá? Aí o recorrente dele vai para 10,5% da base da regional dele, sendo que dos regionais dele ele passa a ganhar 1%, 1,5% do gerente e 1,7% do diretor. E a produção dele passa a ser 10 contratos mês, tá? Só que agora é a produção da regional, tá? Ele já conta, por isso que é importante o cara já ter consultores, por quê? Quando ele formar a regional dele, ele leva todos os associados dele, ele passa a gerenciar todos esses associados e ele leva todos os consultores dele. E esses 10 aqui é a produção da regional, tá? Se ele avançar um pouco mais, ele vai a gerente regional e essa é uma outra grande vantagem aqui, ó. A gente também fez esse estudo, geralmente quando o cara vai avançando, ele mantém o percentual dele, que geralmente é 10%, tá? Isso eu estou falando numa base de estudo de mercado. É 10%, quando ele se torna regional. E ele mantém aqui. A gente vai avançando, tá? Avançou para 11%. Sobre os regionais dele, ele ganha 1,5%, 1,7%, 2% no diretor. E ele passa a ter uma meta de 15 novos contratos mês na regional dele, tá? Lembrando que essa base da regional é 11% de toda a base dele, seja a base dele e dos consultores dele, tá? E aí os consultores que bater meta, o regional vai pagar conforme o plano, ok? Diretor regional passa a 11,5%, tá? A ganhar 11,5% da base da regional. Em cima do regional ele ganha 1,7%, em cima do gerente 2%, e em cima do diretor 2,5%, tá? Meta de 20 novos contratos mês na produção da regional. Progressão de bônus por nível, tá? O regional ele ganha na base da regional e nos regionais de nível 1. É igual no consultor, tá? Sendo que você, quando chega aqui no gerente regional, além do nível 1, ele ganha no nível 2. Esses regionais do nível 1, eles também não têm a possibilidade de formar regionais? Sim. Então, se você é gerente, você ganha também 1% sobre esses regionais de nível 2. E quando você é diretor, além da sua base regional, você ganha no regional de nível 1, regional de nível 2 e regional de nível 3, 0,5%. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre as metas mensais para receber o recorrente. O consultor ele tem que bater 5 contratos mês de produção própria. O regional ele tem que bater 10 contratos mês, só que aí já é a produção própria mais os consultores dele. O gerente regional, 15 novos contratos mês, são produção própria mais os consultores dele. E o diretor regional são 20 novos contratos mês, sendo produção própria mais os consultores dele, tá? E as regras de crescimento.
Para se tornar um consultor, basta fazer o cadastro e passar por treinamento, tá? Não tem custo nenhum para o consultor. O regional, para se tornar regional, é preciso ter 200 contratos ativos, sendo pelo menos 100 em base própria. E aí já é outro ponto onde o consultor também te ajuda, né? Se você é consultor, tem 100 contratos, mas você tem outros consultores que somando dá 100 contratos, você já pode requerer a regional. E ter batido pelo menos 10 contratos mês nos últimos 3 meses, tá? Gerente regional, 300 contratos ativos, 150 na própria base, ter pelo menos um regional na própria base e ter batido a meta de 15 contratos mês nos últimos 3 meses. E o diretor, 400 contratos ativos, tá? Sendo pelo menos 200 em base própria, ter pelo menos um gerente regional na base própria e ter batido a meta de 20 contratos mês nos últimos 3 meses, tá? Esse é o plano de carreira do consultor, tá? E aí eu quero, depois a gente vai fazer um vídeo aqui sobre o plano de carreira e comissionamento do licenciado, mas não vai ser nesse vídeo, eu só quero falar algumas coisas aqui, tá? Vamos lá, o consultor, ele recebe 6%, o consultor que bate meta, né? Ele recebe 6% e recebe mais 2% da equipe dele, ou seja, de um consultor da equipe dele, ele pode receber 6, se aquele cara não bateu meta, né? 6 daquele cara, mais 2, tá? E por que eu estou dizendo isso? O plano de carreira para o consultor, ele tem que ser obedecido pela regional, porque é o regional, diferente dos regionais, gerente regional e diretor que é pago direto pelo amigo, o consultor é pago pelo regional. Então o regional ele tem que entender isso, né? Que ele vai pagar. O regional ele recebe ali no mínimo 10,5, né? Ele batendo a meta, ele recebe 10,5. E ele tem que repassar esses percentuais para os consultores dele que batem meta, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? E a gente vai encerrar por aqui agora, ok?